Ok. Ok, boa noite a todos. Eu sou Boa a noite. Sofia Nambatassi, sou presidente da Associação ASAI. Sim, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Lucelmo Lacerda. Dizer que sinto-me feliz pela parceria, né, com a Expedição África da Aline Salles. E o Dr. Lucelmo vai falar sobre a inclusão escolar e autismo. E estou curiosa para saber um pouco mais sobre esse tema. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Uma boa tarde a vocês, a todos que estão presentes. Posso começar a falar? Como é que é? Tenha bondade, já está no YouTube e tudo. Ok, muito obrigado. Bom, boa tarde a Obrigada. todos. Quero agradecer à Associação OSAM pelo convite, é um prazer estar aqui. Vou tentar falar um pouco mais lentamente, às vezes falo muito rapidamente, vou tentar falar aqui um pouco mais pausadamente. Nós temos muitos encontros linguísticos, mas como tem algumas diferenças, talvez seja mais fácil. Bom, eu me chamo Lucelmo Lacerda, eu sou professor de História, e dei aula mais de uma década em sala de aula, até esse ano. Era professor do Ensino Fundamental 2, que aqui é quando a gente ensina para os adolescentes entre 11 e 14 anos de idade, né, no modelo brasileiro. E a minha área de pesquisa é a educação inclusiva. E eu não sei exatamente como que funciona o sistema de Angola, portanto, não adianta eu explicar só o sistema brasileiro ou falar sobre o sistema de vocês. Então, eu vou falar sobre o que a ciência apresentou até agora como alguns elementos fundamentais para a gente poder fazer uma boa educação inclusiva, né? A melhor educação inclusiva. A primeira coisa é que, no passado, nós tínhamos dois sistemas educacionais. Um sistema que a gente chama de comum ou regular, que é o sistema em que indivíduos sem deficiência frequentam, e aí eles passavam por todas as fases, né, de escolarização nesse sistema, e nós tínhamos um outro sistema, que era o sistema especial. Esse sistema era aqueles que a gente direcionava a crianças com deficiência, porque a suposição, a ideia, era que esses indivíduos não tinham como aprender habilidades acadêmicas. Portanto, eles tinham que ir para esse sistema para aprender habilidades que eram habilidades mais simples, habilidades concretas, né? Então, era mais ou menos essa ideia que nós tínhamos antigamente. E, à medida que o tempo foi passando, principalmente a partir de 1980, a gente começou a entender que é possível escolarizar pessoas com deficiência também em escolas comuns. No primeiro momento, o que se entendeu é que todos podiam estar na sala comum, todos iriam se beneficiar disso de uma maneira plena, né? E, aos poucos, se foi entendendo que existiam mais possibilidades do que a gente estava pensando, né? E aí, o que se desenvolveu nos países desenvolvidos foi um sistema só, um sistema que é inclusivo. Esse sistema que é inclusivo, ele pode ter também salas especializadas para pessoas com deficiência dentro da escola comum, e também pode ter escolas especializadas, mas não é um sistema separado, é o mesmo sistema em que a gente vai fazer todo o possível para que o indivíduo possa se beneficiar da sala comum, né? Existem várias estratégias para isso. Então, a primeira grande questão colocada é que só deve haver um sistema educacional. E o indivíduo pode, eventualmente, estar nas salas especializadas, pode estar na sala comum, mas a gente vai trabalhar para que ele
esteja na sala comum. Ele pode estar na sala especializada, na sala comum, e a gente, quando ele está na sala comum, tudo bem, tudo certo, mas quando ele está em outros espaços, a gente vai trabalhar para que ele esteja na sala comum, tá? No Brasil, nós temos um discurso que também ele é muito complicado. Ele também aconteceu fora do país na década de 80, mas ele foi já moderado, que é a ideia de que as escolas especializadas e salas especializadas deveriam fechar. Elas deveriam ser fechadas e todo mundo deveria estar na sala comum. De fato, a maioria tem um perfil, se beneficia mais de estar na sala comum, mas não todos, né? Você tem alguns indivíduos que se beneficiam mais de estar em uma sala especializada, dentro da escola comum, e outros se beneficiam mais de estar na escola especializada. Eu mesmo sou pai de um menino com autismo, o Benício, que agora tem 15 anos. Ele estuda numa escola comum, mas ele tem um caso severo, que se beneficiaria mais de uma escola especializada, mas não tem na cidade. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade maior, porque, por conta dessa política, grande parte dessas escolas foi fechada, né? Com a função de economizar, principalmente, né? Agora, isso a gente tem construído no Brasil, essa ideia de um único sistema, um sistema inclusivo. E a outra grande ideia central que a gente precisa levar em consideração é a ideia de construção de planos educacionais individualizados que sejam baseados em práticas, baseadas em evidências. Ou seja, quando o indivíduo, o aluno, o estudante com autismo, ele procura a escola, ele vai ser escolarizado no Brasil. A escolarização ela é obrigatória entre 4 e 17 anos, mas isso varia de país a país, né? Mas a gente deve oferecer, mesmo para as crianças menores, quando o indivíduo vai para a escola, a gente deveria oferecer para todos os indivíduos um plano educacional para aquele indivíduo. E como que esse plano é construído? Primeiro, a primeira coisa que a gente deveria estar fazendo é fazer uma avaliação individual. A gente tem que avaliar quais são as necessidades daquele indivíduo. E aí tem uma coisa aqui que eu acho que é linda a gente falar, porque ela nos lembra de que nós podemos estar em Angola, podemos estar no Brasil, podemos estar em qualquer lugar do mundo, que nós fazemos parte da mesma espécie. E como espécie humana, e aí isso permite que a gente possa aproveitar conhecimentos produzidos em outros países, a gente tem os marcos do desenvolvimento, ou seja, o indivíduo deve apresentar certos comportamentos com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos, com 3, 4, 5, assim por diante. A gente tem comportamentos que são previsíveis. Só que, quando o indivíduo tem um transtorno do desenvolvimento, como é o caso do autismo, é o caso também da deficiência intelectual, por exemplo, né? Esse indivíduo pode não apresentar os comportamentos naquela idade que a gente imaginou que ele fosse apresentar, porque ele tem uma deficiência. Quando este é o caso, e ele vai para a escola, nós corremos um risco, que é de tentar ensinar uma coisa para a qual ele não está ainda preparado, ele não tem condições ainda de entender, porque está faltando alguma habilidade, né? Alguma habilidade prévia, alguma habilidade que estão lá nos marcos do desenvolvimento. Então, quando a gente recebe o aluno na escola, a gente deveria fazer uma avaliação dessas habilidades. Por exemplo, as habilidades que são as habilidades de desenvolvimento. Ele sabe falar, ele sabe entender a fala do outro, dependendo da idade que ele tiver, ele precisa disso, né, para poder conviver, porque a escola é baseada na interação verbal entre os indivíduos, né? Ele sabe prestar atenção em alguma coisa que eu peça para ele sabe seguir instrução, enfim, eu posso falar de inúmeros comportamentos aqui, fazer contato visual, né, entre muitos outros. Então, a gente precisa fazer uma avaliação que olhe para esses comportamentos, e aí a gente tem protocolos de avaliação. Esses protocolos de avaliação, na maior parte das vezes, eles estão em inglês, mas uma grande parte deles tem em língua portuguesa traduzidos para o Brasil ou para Portugal, e podem ser encontrados, uma grande parte deles, por exemplo, na internet. Então, a gente pode aprender a utilizar esses protocolos e utilizá-los,
e a gente fazer a avaliação de quais os comportamentos que esse indivíduo precisa, e a gente pode olhar também para outros comportamentos, comportamentos que são comportamentos contextuais, que num certo contexto o indivíduo deveria saber. Então, por exemplo, numa certa idade, o indivíduo deve aprender a ir ao mercado, fazer uma compra, ele deve aprender a, por exemplo, interagir com outras pessoas, ter habilidades, algumas habilidades sociais, ele deve aprender uma porção de coisas, né? E esses protocolos podem olhar para todas essas habilidades. E aí a gente decidir o que a escola vai ensinar para ele. Então, quando a escola decide o que vai ensinar, ela escreve isso num plano educacional individualizado, um PEI, né? A gente faz a avaliação, e aí, a partir dessa avaliação, a gente decide o que ensinar. Além dessas habilidades desenvolvimentais, dessas habilidades que a gente chama de habilidades de aprendiz, essas habilidades básicas, né? Habilidades pré-acadêmicas, que são antes das habilidades acadêmicas, nós temos as habilidades acadêmicas propriamente ditas. Então, a gente tem que aprender a ler, escrever, fazer conta, assim por diante. Só que eu posso precisar fazer adaptações para o meu indivíduo, para o meu aluno. Então, pode ser que esse aluno precise de uma adaptação muito simples, por exemplo, que na sala de aula, ao invés de eu colocar lá atrás, eu coloque na frente, na fileira da frente. Talvez isso seja suficiente. Talvez não seja, talvez eu precise de mais. Eu precise, por exemplo, modificar a minha linguagem quando eu estou falando. Por exemplo, não usar metáforas que são muito abstratas para pessoas com autismo. Eu posso precisar usar uma linguagem que é mais concreta, que é mais descritiva, que é mais fácil para ele. Pode ser outras adaptações de linguagem também. E se ele precisar disso, eu devo fazer. E eu devo fazer isso, primeiro, como nos exemplos que eu dei, de uma maneira que eu possa apoiar todos os alunos. Então, eu como professor, que estou numa sala de aula, que tem vários alunos, tem 10, 20, 30, 40 alunos, depende do caso, né? Eu devo fazer uma aula que ela é mais acessível para o máximo possível de alunos. Então, por exemplo, ao invés de eu só chegar em frente à sala e explicar o assunto verbalmente, eu, além de explicar verbalmente, eu vou encontrar outras formas de apresentar aquele mesmo conteúdo. Por exemplo, digamos que eu tenha explicado, eu vou explicar, mas eu também vou apresentar esse conteúdo através de um texto escrito. Eu também vou apresentar para os alunos um vídeo sobre aquele assunto. Eu também vou mostrar para eles uma música sobre aquele assunto e a gente vai discutir aquilo, né? Eu também vou apresentar, enfim, de várias outras formas que eu possa apresentar. Quando eu apresento esse conteúdo de várias formas, eu permito que aquele indivíduo que entende melhor quando eu explico, entenda, e também que aquele indivíduo que entenda melhor quando eu apresento visualmente, ele também entenda. Isso é o caso de muitos indivíduos com autismo, muitos alunos com autismo, mas também de outros indivíduos que não têm autismo. Ou seja, quando eu faço isso, eu não só ajudo as crianças com deficiência, eu ajudo todas as crianças, né? E eu não só vou explicar o assunto de pelo menos 3 formas diferentes, como eu vou criar atividades que eles participem da aula pelo menos 3 formas diferentes. Então, por exemplo, eles podem ouvir o que eu falei e podem fazer uma redação, eles podem responder perguntas sobre aquela matéria, eles podem ler um texto e fazer uma reinterpretação ou responder perguntas sobre aquela, ou fazer alguma atividade sobre aquele texto que eles leram, eles podem fazer uma peça de teatro, eles podem criar uma música sobre aquele assunto, eles podem fazer um cartaz, eles podem fazer várias coisas diferentes, ou seja, aquele indivíduo que ouve e escreve bem sobre o assunto vai estar contemplado, e aquele indivíduo que tem mais facilidade de falar sobre o assunto também vai poder participar, aquele outro que desenha melhor também vai poder participar, porque eu crio atividades de engajamento que são de diferentes tipos, porque eu quero atender aos variados perfis de aluno. Isso significa que alunos com autismo vão ser beneficiados, porque eles podem eventualmente ter dificuldade com ouvir e escrever, mas eles podem ter facilidade em outras formas de engajamento. Mas não só alunos com autismo. Outros alunos também que não têm nenhum diagnóstico também vão se beneficiar.
E, por fim, além de eu fazer a avaliação só com a prova escrita, eu vou considerar todas essas formas de engajamento para a minha avaliação. Para mim, não importa somente se ele faz uma boa prova. Também, para mim, importa se ele fala bem sobre o assunto, para mim, importa se ele desenha sobre o assunto. Tem outras formas de engajamento dele que também são condizentes com o assunto que eu estou estudando. Então, eu também crio, pelo menos, três formas diferentes de avaliação. Pelo menos 3 formas de apresentar, pelo menos 3 formas deles se engajarem, pelo menos 3 formas de eu avaliar o desempenho deles. Isso nós chamamos de desenho universal da aprendizagem, DUA, desenho universal da aprendizagem. E ele é benéfico para todos os estudantes, incluindo estudantes com deficiência. Mas ele não é suficiente para os alunos, sobretudo aqueles com mais dificuldade. Esses com mais dificuldade, eu preciso dar mais ajuda. Portanto, eu preciso fazer uma avaliação individual, eu preciso planejar um ensino com adaptações individuais, através desse plano educacional individualizado, esse PEI. Esse PEI precisa, portanto, depois que eu fiz a avaliação e eu sei do que ele precisa, ela precisa considerar, assim, qual é a prática com melhor evidência para ensinar isso. Por exemplo, vamos imaginar um indivíduo com autismo que esteja lá no primeiro ano do ensino fundamental, que é aproximadamente com 6 anos de idade, quando ele começa o processo de alfabetização, de aprender a ler e escrever. Vamos imaginar que, nesse momento, eu tenha um estudante lá com autismo e ele tenha um prejuízo relevante nos pré-requisitos, nas habilidades que ele deveria ter para eu conseguir alfabetizá-lo. Porque para ele aprender a ler e escrever, antes ele precisa ter uma série de outras habilidades. Ele precisa, por exemplo, entrar na escola. Parece óbvio, mas não é. Entrar na escola, entrar na sala, sentar, ficar sentado, prestar atenção no professor, seguir instrução, fazer contato visual. Ele precisa identificar sons, os fonemas, ele precisa identificar as letras, saber quais são as letras. Então, ele precisa de tudo isso. Quando o indivíduo tem todas essas habilidades e eu começo o ensino de escrita e de leitura, ele aprende. Tem alta probabilidade, alta chance dele aprender. Agora, se ele não tiver algum desses comportamentos, não adianta eu ensiná-lo ou tentar ensiná-lo, que ele não vai aprender. E é mais provável que indivíduos com deficiência não apresentem. Então, tem muitos indivíduos com autismo que vão para a escola e ficam rodando a escola todinha, não sentam nem um minuto, ficam rodando a escola. Como é que eu vou alfabetizar, ensinar escrita e leitura se ele não senta para eu poder introduzir a atividade? Não é possível. Então, eu preciso olhar para essa habilidade e preciso escrever um programa de ensino para o comportamento de sentar, esperar, fazer contato visual e seguir instruções. Então, eu preciso ensinar isso para ele, para que, então, eu possa ensiná-lo a ler e escrever. E pode ser que ele tenha várias outras habilidades que eu preciso ensiná-lo também. Ou seja, pode ser que eu tenha 1, 2, 3, 4, 5. E o meu PEI, o meu plano educacional individualizado, vai contemplar todas essas habilidades. E aí eu vou introduzir para poder ensiná-lo. Então, a gente tem uma tarefa de planejamento de uma pessoa com deficiência que é importante. Deixa eu só falar uma coisa para a Ana Maria, meu sinal é esse aqui, Ana. Tá? Isso, muito obrigado. Então, eu tenho uma tarefa de planejamento que é importante antes dos processos de ensino. E aí, quando eu decido o que eu vou ensinar, eu fiz a avaliação, eu sei o que ele precisa aprender. Eu olho para essas habilidades e faço um planejamento. Eu vou fazer um planejamento do que eu vou ensinar. Não basta eu ensinar qualquer coisa, ou de qualquer forma, usando qualquer procedimento. Eu preciso olhar para as pesquisas científicas e me perguntar qual é a melhor forma de ensinar a ele esta coisa. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu preciso ensiná-lo a sentar, a esperar e a seguir instruções.
Então, como é que é a melhor forma de eu ensiná-lo a sentar, a esperar, a seguir instruções? Eu tenho que olhar para as pesquisas científicas e procurar procedimentos que sejam efetivos. Se eu perguntar para os professores, como eu devo ensinar isso? Os professores, cada um dos professores vai dizer uma coisa diferente. Um professor vai dizer, por exemplo, você deve chamá-lo e explicar para ele que ele deve ficar sentado. E aí, quando ele se conscientizar, ele vai ficar sentado. É uma perspectiva que muitos professores adotam. Outros professores podem dizer, não, eu tenho que usar um procedimento dessa forma, eu tenho que bater nele se ele sentar, por exemplo, se ele levantar, né? Professores, antigamente, principalmente isso, né? Ou vários pais podem achar isso. Outros podem dizer, não, eu devo deixá-lo sentado e deixar ele fazendo as atividades dele. E se eu perguntar isso para 50 professores, os 50 muito provavelmente vão dizer coisas muito diferentes, ou seja, eles vão me sugerir procedimentos muito diferentes. E faz parte da diversidade, do que as pessoas pensam sobre as coisas, né? Mas eu não devo permitir que eu possa errar várias vezes. Porque quando eu erro e eu quero ensinar para o indivíduo uma coisa, nesse caso, por exemplo, sentar, esperar e seguir instrução, e eu não consigo ensinar isso para ela passa por uma experiência de fracasso. E aí nós temos vários problemas por conta dessa experiência de fracasso. Problemas relacionados à autoestima, problemas relacionados ao indivíduo continuar se engajando para continuar participando, indo para a escola. E problema de que nós estamos lutando contra o tempo. Se a gente não ensinar esse indivíduo a ler e escrever quando ele é pequeno, depois isso vai se tornar muito mais difícil. Por quê? Porque a gente vai ficando mais velho e vai aprendendo menos, é verdade, né? Vai ficando mais difícil a gente aprender algumas habilidades, principalmente habilidades de linguagem, né? Eu, depois de mais velho, que me tornei pesquisador e precisei ler muitas pesquisas em inglês, é que eu decidi aprender o inglês, porque quando eu era criança e adolescente eu não tive essa oportunidade, né? Então fui aprender adulto. E é muito difícil aprender adulto. É muito custoso, é muito doloroso. Depende tem um esforço gigantesco. Enquanto crianças aprendem no estalar de dedos. Então, se a gente não possibilitar os indivíduos aprender a ler e escrever na data correta, na idade correta, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Então, a gente não pode, primeiro, ficar testando todas as práticas, todos os procedimentos, para ver qual que funciona. A gente tem que ser mais assertivo, mais certeiro. A gente deve utilizar como primeira ferramenta já aquela ferramenta com melhor evidência. Aquela ferramenta que já foi testada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 vezes em pesquisas científicas e a gente sabe que funciona, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha uma metodologia para ensino de alfabetização, ensino de leitura e de escrita, né? Que eu tenho uma proposta, eu tenho uma ideia desse procedimento, de eu fazer assim, de outra forma e tal. Uma outra pessoa tem outra ideia, outro procedimento, outra coisa. Então, as pesquisas científicas comparam qual que é mais efetiva. Então, eu vou lá, por exemplo, e faço uma avaliação prévia do comportamento de ler e de escrever de crianças com autismo, por exemplo, né? Ou para crianças, de modo geral, crianças com desenvolvimento típico. Eu faço uma avaliação, eu peço para elas lerem e escreverem certas coisas, e avalio se elas têm compreensão naquilo. E aí eu implemento os procedimentos, um procedimento A e um procedimento B, procedimentos diferentes. E aí, depois de um certo tempo, 1 ano, por exemplo, eu avalio de novo se eles aprenderam ou não aprenderam. Quem aprendeu mais? O grupo A ou o grupo B? Se o grupo A tiver aprendido melhor, eu vou considerar provisoriamente que essa metodologia é melhor. E se eu fizer isso, repetir e der o mesmo resultado, e repetir, dar o mesmo resultado, e repetir e der o mesmo resultado, eu vou continuar entendendo
portanto, que aquela metodologia é melhor. Isso é uma avaliação científica. E é essa literatura que a gente deve observar quando a gente fala de indivíduos com autismo, né? Eu devo observar quais são as práticas com melhor evidência. E tem uma coisa muito interessante, que é a seguinte: lá nos Estados Unidos, em 2001, foi aprovada uma lei chamada No Child Left Behind, nenhuma criança deixada para trás. Nessa lei se estabeleceu lá nos Estados Unidos que não se pode usar práticas sem evidência na educação especial do ensino público. Portanto, antes de um professor usar um certo procedimento na escola, antes deve haver uma pesquisa sobre aquele procedimento e deve se avaliar se aquela prática funciona. Só aí que se pode utilizar. Então, o governo dos Estados Unidos, por conta dessa decisão, eles financiam pesquisas para poder fazer listas de quais as práticas que funcionam ou não funcionam para as deficiências, para que os professores possam seguir essas práticas. E a última dessas grandes pesquisas, ela é do ano de 2020. E nessa pesquisa de 2020, o que é que se verificou, né? Se verificou 28 práticas com evidência. Ou seja, existem 28 procedimentos que funcionam para pessoas com autismo, ok? Desses 28 procedimentos que funcionam, a maioria é aplicável na escola. E o que é bem legal é que essas práticas, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, rapidamente, é esse relatório aqui. Ele está disponível na internet, vocês podem baixar, tá? O que é legal é que ele tem uma versão oficial em língua portuguesa. Portanto, nós temos esse conhecimento no nosso idioma. Olha aqui, se chama Prática Baseada em Evidências para Crianças, Adolescentes e Jovens Adultos com Autismo. Por que jovens adultos? Porque lá nos Estados Unidos, a escolarização vai até 22 anos. Então, eles chamam de jovens adultos aquele que vai entre 18 e 22 anos. Portanto, nós temos uma informação aqui bem robusta, bem forte. E aqui tem todos os artigos, toda a forma de construir o conhecimento, tudo certinho. Eu quero mostrar só para vocês quais são essas 28 práticas, tá? Então, tem aqui para que idade que cada uma dessas práticas, para que idade que funciona, tá vendo? Tem aqui entre 0 e 5 anos, 6 e 14 anos e 15 a 22 anos, né? E aí estão aqui todas as práticas que funcionam. Intervenção baseada em antecedente, comunicação aumentativa e alternativa, intervenção momentum comportamental, intervenção cognitivo-comportamental, reforço diferencial, instrução direta, treino de tentativas discretas, exercício e movimento, extinção, avaliação funcional do comportamento, treino de comunicação funcional, modelação, está errado aqui a palavra na tradução, musicoterapia, intervenção naturalística, intervenção implementada pelos pais, intervenção mediada pelos pares, né, pelos amigos, prompting, que é ajuda, reforçamento, interrupção e redirecionamento da resposta, autogerenciamento, integração sensorial, narrativas sociais, treino de habilidades sociais, análise de tarefas, instrução e intervenção assistida por tecnologia, atraso de tempo, videomodelação e suportes visuais. São essas aqui. Ou seja, esse relatório está disponível para vocês, vocês podem baixar, vocês podem ler. Essas pesquisas, a maioria delas está disponível na internet para a gente saber como é que se realizam esses procedimentos. Existe um conhecimento hoje científico disponível e a gente deve organizar o plano educacional individualizado da criança baseado neles, o máximo possível. É claro que é um processo de construção. É aí em Angola, é também no Brasil, é também em todos os lugares do mundo. Mas a gente pode ir adotando essas estratégias progressivamente, aos poucos. Não precisa ser tudo de uma vez. Mas o segredo é que cada indivíduo tem um plano educacional individualizado. Ou seja, que para todo indivíduo a gente tenha um documento escrito com todas as estratégias. E aí vem uma outra coisa que é
digamos assim, o segredo do processo, que é que esse plano educacional individualizado, antes dele ser colocado em ação, né, antes dele ser implementado, é que ele seja apresentado à família. E a família tem um tempo para olhar, para estudá-los, ou para consultar alguma pessoa que ela conheça, que entenda mais o assunto, e aí ela assinar. Por quê? Porque a participação da família vai fazer com que, primeiro, que a família cobre dessa escola. E isso é fundamental, porque a escola tem tantas demandas, tantas coisas para fazer, que ela vai fazer aquilo que tiver mais pressão, né? Em geral, ela vai começar por aquilo que tiver mais pressão. E o segundo, porque a família também pode apoiar essas crianças e adolescentes para aprender essas mesmas habilidades em outros momentos. Por exemplo, se uma das habilidades que eu tenho que ensinar para o indivíduo é sentar, esperar e seguir instrução, isso não é uma coisa que se faz só na escola, isso também se faz em casa, né? Então, eu vou pegar essa habilidade e vou ensinar para os pais, para que os pais também utilizem um momento em casa, na casa da avó, o momento que eles saem de casa, para apoiar esse processo de ensino. Então, eu vou fazendo um resumo aqui das coisas que eu falei para poder abrir para perguntas. As coisas que eu falei aqui se resumem a 3 coisas. Primeiro, a gente deve ter um sistema educacional inclusivo, que sempre vai pressionar para que o indivíduo esteja na sala comum, mas que ele pode se servir das salas especializadas dentro da escola comum e de escolas especializadas durante esse processo de caminho do indivíduo, mas que o indivíduo vai sempre prioritariamente estar na sala comum, é excepcional se ele estiver em outros contextos, então eu devo ter um sistema e não 2 sistemas separados, escola comum e escola especial, né? A gente tem que tornar os espaços especializados, salas especializadas, especiais, escolas especiais, realmente especializados, quando houver. Não pode ser um lugar em que o indivíduo está só aprendendo coisas muito básicas, ele precisa também ali aprender as habilidades para poder estar na sala comum. Segunda coisa que eu falei é que todo o processo de educação inclusiva deve se basear em um plano educacional individualizado. Veja, pessoal, que o que depende em termos de equipamento, em termos de recurso, você ter um plano educacional individualizado? Depende de ter um profissional, um professor. Eu não estou falando de uma mudança estrutural que precisa de equipamentos, ou seja, coisas que podem não estar acessíveis em uma rede que tem menos dinheiro. Não se trata disso, se trata de formação de pessoal. Porque a atividade em si, construir um PEI, não é uma atividade que tem um custo financeiro. O custo financeiro ele está muito mais relacionado a ter o profissional, mas os profissionais já existem professores. Existe um problema de chegar em todos os lugares, eu sei disso, no Brasil também, mas na maior parte dos lugares tem professores, né? Então, o professor deve ter a construção do PEI. E a terceira coisa é que esse PEI ele não deve se basear em ideias, em preconceitos, em ideias do senso comum. Eles devem se basear em ciência. E, no passado, a ciência ela já foi uma coisa muito concentrada. Você precisaria estar numa grande universidade, num país central, para poder ter acesso aos estudos científicos. Mas hoje, se você está aqui assistindo, é porque você está na internet. Isso quer dizer que é possível você encontrar esses estudos, porque eles estão na internet. Se você está na internet, você tem acesso a tradutores, portanto, independentemente do idioma que esteja, você consegue de alguma forma, apesar de não ser perfeito, você consegue de alguma forma ter acesso a esses estudos. Então, nós estamos em uma condição que é possível a gente ter acesso a eles, e se a gente tiver formação suficiente para entendê-los, se a gente tiver o compromisso político de utilizar a ciência nesse processo, a gente pode garantir que essa inclusão tenha um plano educacional individualizado e que se baseie em evidências científicas. E, basicamente, são esses os pontos, sumarizando aqui, que eu defendi durante essa fala. E nas perguntas de vocês podem ficar à vontade para perguntar sobre quaisquer temas relacionados à educação inclusiva. Muito obrigado pela audiência inicial aqui.
Tudo bem, Luciel? Um prazer, Aline. Olá, Aline, boa tarde. Tudo bem? Olha, bem-vinda a Angola, né? Olha, muito obrigada. Primeiramente, não consegui entrar para recepcioná-lo, mas sei que já foi muito bem recepcionado. Muito obrigada por compartilhar todo esse conteúdo e esse tempo conosco. Angola fica muito feliz. Assim, Luciel, tendo em vista tudo isso que o doutor falou, o que é que hoje, assim, sabemos que o mundo está caminhando, né, para a inclusão. O que é que hoje, no seu ponto de vista, o que é que o doutor poderia nos falar para que isso aconteça com mais rapidez, com uma rapidez assim maior? Olha, eu não sei como é que hoje está o sistema de Angola, mas quando eu olho, por exemplo, para o sistema do Brasil, que já tem muito tempo que a gente fala, investe em educação inclusiva e as coisas estão muito ainda distantes de um cenário bacana, e eu olho para as deficiências daqui, o que eu entendo é o seguinte, que a gente tem muito tempo que a gente tem investido em educação inclusiva, imaginando que você fazer um discurso, somente um discurso de boa vontade, que seria o suficiente para que as pessoas aprendessem. Isso não é verdade. Não adianta a gente fazer formações, e a história do Brasil está muito relacionada a isso. Há muitos anos, eu, como professor, por exemplo, na rede pública, passei todos os anos pelo mesmo tipo de formação, que era uma formação baseada em tentar me sensibilizar para eu ser a favor da inclusão. E não claro que você precisa ter uma atitude em favor da inclusão, isso é um pré-requisito. Mas não é esse o grande problema. Então, o grande problema é que a gente não tem uma formação que seja técnica. Então, eu entendo, e é a mesma coisa que eu entendo aqui para o Brasil, que a gente precisa ter regulamentação, regulações, normas, né, que estabeleçam que a gente se baseie em evidências científicas e que a formação nas escolas seja baseada nisso. Então, por exemplo, quando a rede pública, os professores da rede pública recebem uma formação, essa formação ela tem que me ensinar, enquanto professor, como que eu faço esse plano individualizado. Como que eu faço, por exemplo, o ensino no caso de um indivíduo que tem um comportamento de agressividade. Como que eu vou lidar com esse indivíduo para reduzir essa agressividade? Como que eu vou ensinar um indivíduo, por exemplo, que não fala? Como é que eu vou introduzir uma comunicação alternativa para ele se comunicar comigo trocando figuras? Então, a gente precisa se focar no como eu vou fazer. Porque eu pressuponho que, pela própria preocupação que eu tenho visto de pessoas brasileiros e angolanos, né, que de alguma forma entram em contato comigo, né, que eu tenho algum tipo de relação, parece que existe um convencimento de que a inclusão é um valor positivo, é uma coisa positiva. A grande questão, portanto, não é mais se nós vamos ser a favor da inclusão ou não seremos, porque nós sabemos que a inclusão é uma coisa positiva, e sim como fazer essa inclusão. Então, a gente precisa mudar a maneira da gente fazer essas formações para que elas vão se direcionar aos processos técnicos de como fazer isso. Então, eu sempre acho que no Brasil, por exemplo, a gente tem uma estrutura de profissionais que contempla bem a educação especial. Portanto, nós não temos problemas que sejam estruturais, em geral. Nossos problemas são de formação. Então, quando a gente reconhece que não é uma questão de dinheiro, principalmente, eu não estou dizendo que a escola não tem que ter mais investimento, né? Mas essa questão específica, ela é endereçada de uma outra forma, e a gente reorganiza as nossas formações, e eu acho que dá para dar um salto muito grande. Se eu pensar o que já foi gasto em educação inclusiva no Brasil, e se eu imaginar que isso poderia ter sido gasto ensinando os professores como fazer isso,
isso seria outra história. Do Brasil poderia ser um dos melhores países do mundo nesse assunto. E eu acho que Angola pode ser também, pode não passar por essa mesma história que o Brasil está passando. Nós tivemos uma live com a Fernanda Carneiro, que devo conhecer, e ela, foi um dos pontos que nós falamos, foi essa questão que os professores, eles próprios chegam a pagar formação, cursos para eles, para que eles possam ter esse conhecimento, porque muitos deles não têm acesso a isso, de ter essa formação sobre uma criança, e cada criança, cada ser é único, é singular, né? Então, para tratar de cada uma, assim, para como se comportar, como incluir, como a parte da educação, enfim. E é um relato muito grande, até em Angola, que nós tivemos a visitar a escola de ensino especial, de professores que tentam levar materiais para fazer com que possa fazer a terapia ali na escola com a criança. Então, o esforço do profissional é muito grande nessa área. Então, agora você veja, nós acabamos de passar por uma pandemia. Nós vivemos um mundo muito desigual, mas nós, tanto Angola quanto o Brasil, países subdesenvolvidos, nós não precisamos desenvolver a vacina, nós aprovamos, nós olhamos para as pesquisas científicas dos países desenvolvidos, eles que investiram o dinheiro no desenvolvimento da vacina, porque o mundo é um mundo muito desigual, né? Então, a mesma coisa vale para a educação. Por que a gente não se serve daquilo que tem se produzido em termos de pesquisa, né? Porque, veja, essas professoras, esse relato que você está fazendo, isso acontece da mesma forma no Brasil, né? Os professores fazem cursos por conta própria, eles vão atrás de formação, todos os lugares. Eu rodo muito o Brasil, eu vou a muitas cidades, faço muitas palestras com centenas de pessoas, e quase sempre eu pergunto quais são as profissões das pessoas, e uns 70% são professores. E não é porque eu estou, é porque todos os eventos de autismo é assim, porque os professores estão, em grande parte, desesperados. Agora, esses mesmos professores, quando elas estão no seu trabalho, eles fazem formação, só que a formação é sempre para fazer discurso de autoajuda, para fazer o discurso de como a inclusão é linda, de como que a história, mas nunca fala como fazer isso. Essas professoras, por exemplo, nesse depoimento que você está me dando, sobre que estão fazendo esse financiamento desse próprio material, nesse contexto, provavelmente na rede pública, eles têm acesso a algum tipo de formação. Só que essa formação não está olhando especificamente para o que eles estão precisando. Eu sempre digo o seguinte, que as redes, elas têm uma contradição, e aí eu estou falando do sistema brasileiro, não sei como é que é aí, né? Que é o seguinte, você é professor, você está na sala de aula, então você dá aula um certo tempo, num certo momento, quando você quer progredir na carreira, você quer ganhar mais, ter uma outra posição de mais prestígio, você tem que sair de sala e fazer uma outra coisa, ser coordenador, ou diretor, ou secretário, alguma coisa assim. Então, essa pessoa, ela se distancia da sala de aula, e ela muitas vezes, ela se distancia do conhecimento da sala de aula. E ela começa a falar coisas que, se ela ouvisse os professores, ela não faria. Então, quando a gente vai fazer algum tipo de investimento e pensar como é que a gente vai formar esses professores, a gente pode dizer assim, vamos ouvir os professores? O que os professores estão dizendo que tem sido um problema para eles? Eu vou te dar um exemplo. O Brasil é considerado, dos países avaliados, eu não sei se Angola foi ou não avaliada nessa pesquisa, o Brasil foi avaliado como o país com mais indisciplina escolar. Bagunça, né? Os alunos conversando, atrapalhando a aula, não permitindo que a aula aconteça. É o país que os professores mais gastam tempo com esse tipo de comportamento e problema do mundo, dos países avaliados, num grupo de países que eles chamam de TALES, da OCDE, né? Então, veja, todas as pesquisas mostram que esse é o grande problema. Quando você ouve os professores, pergunta ao professor qual é o seu grande problema em sala de aula, eles vão dizer indisciplina. Depois eles vão dizer, olha, dificuldade com educação especial, por exemplo.
Agora, quando você pega a graduação, a faculdade deles, que a gente faz, eu nunca... Olha, presta atenção, porque eu vou falar isso com muita clareza. Eu faço palestras, sei lá, para milhares de pessoas todo mês, e eu faço essa pergunta toda vez. Eu nunca encontrei um professor que teve aula sobre indisciplina, como lidar com a disciplina na faculdade. Então, isso é muito grave. Eu estou dizendo para você que o problema número 1 dos professores não tem nenhuma aula na faculdade que fala desse problema número 1. Uau. É como se eu fizesse faculdade de medicina e não se falasse de doença. Entende? Então, isso é muito sintomático de um sistema nosso, que, no entanto, é um sistema que já tem uma grande regulação, mas que as regulações não olharam para esses aspectos, né? Então, quando você está regulando o processo, é a oportunidade que você tem para dizer. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live aqui, uma aula aqui na internet, em que eu peguei uma instituição dos Estados Unidos chamada SEC, que é Council of Exceptional Children, que é uma espécie como alguma coisa como Conselho para Crianças Excepcionais, e eles colocam lá, eles dão 7 chaves, 7 pontos de como que deve ser a formação inicial dos profissionais de educação especial. Então, quando a gente vai formar esses professores, o que a gente tem que ensiná-los? Tem lá os 7 pontos, que são os pontos seguidos, em geral, por grande parte dos países desenvolvidos. E a gente, no Brasil, por exemplo, não segue esse 7. Uma das coisas, por exemplo, os alunos saem, os professores entram na educação especial sem saber lidar com crises agressivas, que eventualmente podem acontecer. Aqui acontece, seguramente aí também acontece, porque é da natureza do autismo eventualmente prejudicar a comunicação para isso acontecer. Então, quando a gente olha para essas necessidades e aquilo que o professor está dizendo, a gente pode evitar que a gente chegue nesse problema para depois a gente ter que lidar com ele. Uau! Uau! Selma, assim, eu acredito, como a gente costuma ver, os professores, eles acabam que ficam um pouco perdidos e sabemos que, assim, grande parte dos diagnósticos são vistos por educadores, né? São vistos por professores dentro de sala de aula. E talvez se eles estivessem com mais formação, com mais conhecimento, então, quem sabe estaríamos caminhando ainda para um mundo com mais inclusão, com mais... enfim, eu acho que é um mundo bem melhor, né? Quanto a isso. Não, sem dúvida. A grande questão, a grande chave está no conhecimento. Existem várias áreas em que a educação precisa de investimentos muito altos. Nesse campo de formação, no campo de conhecimento, ainda que nós tenhamos necessidade de formação e isso demande um investimento, os investimentos nesse tópico, eles acabam sendo menores. Se a gente encurta caminho e utiliza direto as práticas com melhor evidência, porque o maior custo está em você produzir o conhecimento. Quando o conhecimento já está produzido e a gente vai aproveitá-lo, a gente já consegue ter isso, é muito mais fácil, ele é muito menos custoso, né? E essa é a grande questão, principalmente países mais pobres, países que têm mais dificuldade como o Brasil, países como Angola, são países subdesenvolvidos, a gente tem que otimizar o dinheiro público. Imagina você pegar, e aí eu estou falando de público, porque quem está nas redes públicas são aqueles com maior vulnerabilidade, os com mais dificuldade, os mais pobres, aqueles que precisam de mais ajuda, precisam de mais apoio, né? Mas claro que também vale para a rede privada. Quando a gente está na rede pública, a gente precisa pensar que não faz sentido a gente gastar dinheiro com coisas que ou não foram testadas, e, portanto, a gente não sabe se funcionam ou não, ou já foram testadas e não funcionam. A gente pode fazer uma utilização desse dinheiro público sendo mais assertivo, indo direto naquilo que a gente sabe, que já demonstrou que é efetivo, que vai ter uma melhor funcionalidade. Entendo. Luciano, uma última questão, uma última pergunta. Acha que todos os educadores pedagogos deveriam ter uma formação em ABA, que hoje é uma
terapia naturalística com evidências, que seria de grande importância isso dentro da sala de aula, é uma realidade. Na verdade, o que eu acho é mais complicado. O que eu penso é que as formações para professores já deveriam ter esse conteúdo. Não deveria ser uma formação à parte, né? Nos Estados Unidos, se você for nas instituições privadas, nas faculdades, e procurar educação especial, né, special education, você vai ver que a maior parte dos cursos, ou grande parte, é assim: Special Education, ABA, ABA. Então, é a própria formação que já te dá essa base. Porque, da maneira que nós estamos fazendo, nós estamos estudando educação e estamos estudando ABA. Aí a gente tem mais custos, a gente demora mais tempo, porque a gente tem que estudar, a gente tem que conciliar com uma outra coisa que a gente aprendeu que eventualmente é diferente. Então, os professores que hoje estão formados, eu acho muito importante que eles possam ter essa formação, como eu corri atrás depois que eu já era professor. Mas, portanto, essa é uma indicação, uma sugestão que vale do ponto de vista individual, vale para a rede que está pensando, a rede de ensino que está pensando em fazer educação continuada, mas, em termos ideais, se eu pensar numa rede mais ampla, principalmente que tem possibilidades de organização de educação e ensino superior, ela já deveria estar na formação básica. Ontem eu estava apresentando esses direcionamentos do que o professor de educação especial, o que ele deveria aprender na formação inicial. Uma das coisas é práticas com evidência. Ele deve aprender as práticas com evidência. Existem 28 práticas baseadas em evidências. Dessas 28, 26 são baseadas em ABA, em análise do comportamento aplicada. Então, é impossível ser um bom professor de educação especial sem ter um bom conhecimento sobre esse tema. Obrigada. Eu estou observando a Ana, maravilhosa, né? Muito obrigada, Ana, por sua participação hoje. Muito obrigado, Ana. Nada. A Ana, que é um amor, é a primeira autista formada em tradução de Libras, né? Que trabalho lindo. Aí em Angola vocês usam Libras também. Então, a Angola usa. Muito legal. Bom. Lucelmo, muito obrigada. Não vamos mais tomar seu tempo. Eu acredito que foi de uma grande emoção, né? Vai ficar gravado tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Queríamos ter recebido com uma música angolana, né? Para tornar mais receptivo, mas esperamos tê-lo em Angola conosco em breve. E muito obrigada. Angola fica com o coração transbordando. Muito obrigado pela recepção. E quando eu for aí a gente prepara aquela música. Um grande abraço. Aline, tchau. Mas tem que aprender a dançar. Aí já é mais difícil. Eu não sei se a dona Lúcia ela tá, mas a Sofiana tá. A Sofiana ela é a presidente da Associação OSAI e é uma menina maravilhosa que também tem uma história de vida lindíssima, faz um trabalho de ação social lindíssimo também em Angola, e não só ela, mas a família. A Sofia gostaria de falar alguma coisa? Olá. Sim, olá, Aline. Olá. Sim, eu gostaria de agradecer ao Dr. Lucelmo assim, pela palestra. Foi muito informativa, né, sobre a inclusão escolar, né, e o autismo. Fiquei a saber de muita coisa. E também gostaria de agradecer mais uma vez a Aline, né, pelo convite
para podermos fazer essa parceria da Expedição África. E sim, basicamente, obrigada. Obrigado, foi um prazer.